Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um bate-palco. Quem for chegando, uma boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-palco no Teatro Arthur Azevedo. Toda sexta-feira nós estamos recebendo um grande artista maranhense, artistas de projeção nacional, para conversar um pouco sobre cultura maranhense. Meu nome é Marla e hoje a gente vai conversar com o Zé Cabaleiro, grande artista maranhense de projeção nacional. Ele já deve ter chegado aqui na nossa live. Já vou chamá-lo aqui para entrar junto com a gente. Alô, Oi, Zeca? tudo Tudo bem? bem? Boa tarde, me ouve bem? Como é que você tá? Tudo bem, eu esqueci meu fone, na verdade. Eu não sei onde eu deixei ele. Mas vai assim mesmo. Te Como é que ouço você bem. tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo aqui. Deixa eu aumentar o meu volume, enfim. Vamos lá. Prontinho. Então, novamente, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui ao vivo com o Zé Cabaleiro para conversar um pouco sobre a carreira dele, sobre a trajetória, sobre o momento atual, projetos futuros. Então, Zeca, muito prazer te receber aqui. Meu nome é Marla, Marla Batalha, e obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, Marla. Prazer falar com você num projeto do Teatro Arthur Azevedo, especialmente, né, que é um teatro que tem muita importância na minha vida. Minha carreira passa pelo teatro desde o início, assim, né? O primeiro show que eu fiz, as primeiras peças que eu participei, fazendo música para teatro, tem Nós vamos falar fotos e sobre tal. isso. Vamos. Memória é muito bacana. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra para mim estar te entrevistando, porque minha mãe é lá de Arari também, Eu ia conterrânea. te perguntar, porque a família Batalha é uma família grande lá. Isso, a minha mãe, ela é filha de Dona Batalha. Você Ah, tá. conhece? Ela Conheço. é prima de sua mãe. Todo mundo é primo ali, né? Veio todo mundo da mesma aldeia portuguesa. É verdade. Então, Zeca, trazendo agora um pouco da música que tu teve lançado recentemente, né, no álbum Amor ao Caos, tu disse que todo super-homem tem seu dia de Clark Kent. E Zé Cabaleiro fora dos palcos, fora dos holofotes. Como é Zé Cabaleiro? Um dia Super-Homem, no outro Clark Kent. Eu tenho uma. Eu costumo dizer que sou um homem de hábitos simples, assim, sempre fui, né? Eu gosto da simplicidade das coisas simples da vida, assim, os prazeres simples e tal. As pessoas, eu acho que elas fantasiam um pouco, em geral, né, o público, o fato de que você é artista, vive numa grande cidade, está sempre envolvido em muitos projetos e tal, e pensam que a nossa vida é puro glamour. Não é não, tem um pouquinho assim de glamour, mas na maior parte das vezes o trabalho da arte é um trabalho como qualquer outro trabalho. Claro que a gente está falando do território das ideias, né, da poesia, de um tanto de coisa em comum. Mas a prática da coisa é transpiração também, às vezes é um trabalho até braçal. Eu, por exemplo, sou do tipo que me envolvo tanto com os trabalhos que eu estou ali, de repente, arrumando cenário, até por causa dessa minha formação no teatro, né? Minha origem foi no teatro. Então, no teatro tem... O teatro... Eita, tocando a campainha aqui. O teatro tem especialmente um lado muito artesanal, assim, mais do que outras artes, mais do que a música até. Uma coisa de faça você mesmo, né? Todo mundo está sempre envolvido ali com todas as atribuições, figurino, iluminação e tal. Então, eu venho daí. E Todo depois mundo mesmo... acaba ajudando um pouco em cada coisa, né?
Hoje o músico ele é muito mais paparicado, ele tem hold, chega uma hora da sua carreira que você não faz mais nada, você só chega lá e toca. Um cara afina, o outro faz o som, o outro faz a luz e tal. Mas eu gosto ainda, tenho esse hábito de participar de todos os processos. Sabe? Isso para mim é uma coisa muito prazerosa e eu atribuo isso como uma herança positiva, salutar do teatro. Então, falando um pouco dessa tua passagem, né, pelo teatro, conta pra gente um pouco como foi esse início da tua carreira, em que tu fizeste parte, né, de um grupo teatral, trabalhou com sonoplastia, direção musical de vários espetáculos. Conta pra gente um pouco como foi esse seu início. Pois é, eu com 14 anos aprendi a tocar violão, comecei a compor, já tinha um grande interesse por música, por poesia, por literatura, mas foi só com 14 anos que eu realmente entrei nisso aí, né? Assim, comecei a tocar, a compor e tal. E quando eu tinha 16, 17 anos, eu conheci o Lio Ribeiro, diretor de teatro, que Sim, está em atividade até hoje é professor de teatro universitário e tal. E grande o líder. Lio, grande figura, muito importante na minha história, na minha trajetória, me convidou. Você não quer fazer música? Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu falei, não, mas você vai saber fazer. Aí fui, e foi uma experiência incrível, a gente participava. Aprendeu fazendo, né? Hein? Aprendeu fazendo, né? Aprendi a fazer, aprendi fazendo, como deve ser, né? E, e aí já estava ajudando também a dar palpites na montagem, era um trabalho muito coletivo, né? E aí a gente fez duas peças que foram muito marcantes na época, nos anos 80, que foi Flicts, né? Do Aderbal Filho, adaptado do livro do Ziraldo, e o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha. Era um teatro amador, mas era assim, feito com muito capricho, com pretensões já meio profissionais e tal. E a gente ficou um tempo em cartaz, foi bem sucedido, um elenco bacana, figurinos bacanas, Chegaram a se iluminação apresentar bacana. no Azevedo? Hein? Foi. Chegaram a se apresentar no Teatro Arthur No Teatro Azevedo? Arthur Azevedo. Ficamos uma temporadinha. Aí depois veio o Reizinho Mandão, uns 2 anos depois, a gente ficou mais um tempo. E essa experiência para mim foi fundamental, porque eu era muito tímido quando adolescente, então isso me ajudou a me desinibir, a tocar no palco, a dirigir outros músicos, né? Foi uma Sim. experiência muito bacana, Mas muito a rica. música, ela já vem de muito tempo também na sua vida, né? Na sua família tem bastante pessoas que são envolvidas com música, com meio artístico, então talvez por isso a música tenha prevalecido. Sim, acho que sim. Já tinha, eu tinha primos que eram músicos profissionais, o Paulo Trabucci, Sadi Ericeira, primos que abraçaram a carreira musical mesmo, são músicos do choro, do samba. Tinha tios também que eram músicos amadores, tio Milton Ericeira. Minha mãe cantava muito bem, sempre cantou, gostou de cantar sambas e marchas e boleros e tal. Então, minha casa era um ambiente muito musical. Meus irmãos tocavam violão, e aí eu fui pegando essa herança. O único que abraçou mesmo a coisa profissional da música fui eu, né? Aí eu acho que, não sei, aí era uma vocação, eu não sei explicar. E assim, depois que você começou a se envolver mais com música, acabou se mudando para São Paulo, né? Para o eixo Rio-São Paulo. E aí foi difícil para você encarar esse cenário, encarar essa trajetória nova, esses desafios, né? Não tendo ninguém assim que já pudesse te dar um suporte, digo, é, profissional, digamos. Esse começo é sempre difícil. Se for fácil, nem presta, nem é bom. Porque tem que ser Sim. difícil, tem que ter relação, a nossa vocação, a nossa convicção tem que ser testada, nossa obstinação em ser artista, porque, de uma maneira geral, a vida do artista é muito difícil, até que ele consiga um certo patamar mais profissional, de estabilidade financeira e tal. No Brasil, no terceiro mundo, é mais difícil ainda, porque há uma certa confusão, nunca é visto como. Eu lembro quando, ainda começando, você fala, sou músico. Ela fala, mas o que você faz de verdade mesmo? É como se fosse um hobby, sempre tratado como um hobby, como uma coisa menor. E a gente sabe que, inclusive, a música ela movimenta uma cadeia
produtiva imensa, movimenta muita grana, é uma coisa importante, inclusive como receita financeira e tal. Então, mas as pessoas têm um pouco esse hábito de ver sempre como uma coisa de seres especiais que vivem flanando nas nuvens. É um trabalho duro, árduo. O começo foi difícil. Eu fui no primeiro momento eu cheguei ainda a tentar, fiz 2 cursos universitários, no primeiro momento agronomia, larguei e fui para o jornalismo, larguei e fui para Belo Horizonte, onde estavam os amigos tocando na noite lá, nos bares. E eu fui, tinha 20 anos, 19 para 20 anos, e fui doido de vontade de conhecer Minas, porque a gente era muito fã da música produzida lá, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Loborges, Beto Guedes, aquela coisa toda, e fomos para lá. E ficamos um tempo lá tocando nos bares, conhecendo muita gente. Foi uma experiência fizemos shows autorais, nosso trabalho, eu, Nosli, outro compositor daí, que é muito parceiro dos Teve primeiros muita momentos. aproximação nessa época com o Nosli, né? Como? Teve muita aproximação nessa época com o Nosli. Sim, sim, o Nosli é muito responsável por eu ter me tornado músico profissional. Ele era muito desinibido e é ele que chegou um dia em casa com a proposta: Zeca, a gente já tem um monte de músicas em parceria, vamos fazer um show no Teatro Arthur Azevedo. Falei, pô, mano, no Teatro Arthur Azevedo já? Falei, vamos lá, eu tenho um amigo, eu consigo, não sei o que, aquelas coisas. Em cena, tocando músicas nossas, e outros compositores que eram referências para gente, Lamartine Babo, um tanto de coisa assim. Foi muito bacana, e aí isso deu aquele impulso, né, para a gente seguir. Aí veio em sequência Belo Horizonte, que foi uma experiência muito rica, a primeira vez que a gente saiu do estado para tocar num outro lugar, para pessoas estranhas, diferentes. Eles ficavam muito impressionados com os ritmos que a gente fazia, que eram muito nossos, né? O bumba meu boi no violão, tambor de crioula, essas coisas todas. Ficavam impressionados porque era uma cultura muito nova para eles. E, e aí depois eu ainda voltei a São Luís. Aí tem uma longa história, dá um livro. Aí só em 91, quando eu tinha 24 anos, que aí eu vim de vez para São Paulo. Maravilha. E aí, de lá para cá, então, né, já foram diversos discos ao vivo, DVDs, também tiveram alguns livros, né? Então, você está sempre passeando por diversos ambientes artísticos. E aí, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu lado multifacetado, assim, como que tu mescla essa questão da literatura também com a carreira musical. O meu primeiro ímpeto artístico, digamos assim, foi escrever. Minha casa era uma casa onde se tinha livros, tinha estante com livros. Meu pai sempre insistia para que a gente lesse. Ele até hoje, com 97 anos, um grande leitor, assim, gosta de ler, está sempre lendo. É uma figura. Que E, ótimo. e ele Saúde para incentivava. ele. Hein? Que ótimo, saúde para ele. Saúde, longa vida. Os dois, minha mãe e meu pai. Mas minha mãe era mais da música e meu pai mais da literatura. E, e aí ele incentivou muita gente a ler desde cedo e tal. Então, e a leitura conduz um pouco a uma fluência no escrever também, né? Eu acho. Quer dizer, é sabido, né? Não sou só eu que acho. Então, e aí eu e a minha Traz irmã Lúcia, bagagem, né? Traz hein? bagagem. Traz bagagem para Traz escrever. bagagem, traz repertório, traz vocabulário, né? E eu e a minha irmã Lúcia, que é poeta hoje também, tem livros publicados e tal, temos músicas juntos, inclusive, ela e eu, desde cedo, a gente experimentava os escritos, histórias, poemas, quadrinhos, acrósticos e tal. A gente, desde os 10 anos que a gente experimentava essas coisas, né? Fazia umas revistinhas, vendia para os vizinhos, essa coisa aí. Então, escrever sempre teve no nosso raio de interesses, assim, né? Só que quando a música chegou, aquilo me dominou de tal maneira, a força que a música tinha tomou conta de tudo, porque era texto e era música também, aquilo era muito completo. E eu acabei deixando essa coisa de só escrever de lado.
Isso eu fui recuperar depois de gravar meu primeiro disco e já com uma carreira mais ou menos estabelecida. Em 2005, 2006, eu comecei a escrever no meu site uma seção chamada Bala na Agulha, sobre temas vários, né? Música, comportamento, tecnologia, várias questões, e acabei publicando um livro, que me levou também a ser convidado pela revista Isto É, para escrever, onde eu fiquei durante 5 anos lá como cronista mensal. Isso foi uma baita de uma experiência para mim, porque eu nunca tinha escrito profissionalmente, né? Nunca tinha sido pago para escrever, e com prazo. Dia tal você tem que entregar um texto. E era muito louco, às vezes eu estava indo para Salvador, para Fortaleza, e esquecia completamente. A Adriana, que é minha assessora de imprensa e tal, me ligava: Zeca, é hoje o texto. Você tem que entregar até às 6 da tarde. E era meio-dia e eu não sabia sobre o que escrever. Aí eu abri os jornais, os portais todos de notícia e tal, para achar alguma coisa que me inspirasse. Então foi uma experiência muito interessante nesse sentido. E que me deu também, me deu mais fluência no escrever. Ficou mais fácil ali durante o tempo que eu escrevi. Depois isso foi para um outro lugar. Aí já fiz peça de teatro, né? Quando eu morava aí, eu escrevi, aos 22 anos, escrevi uma peça chamada Quem Tem Medo de Curupira, que eu revisei e a gente acabou encenando aqui em São Paulo com um grupo muito bacana, com direção da Débora de Bois. Isso virou livro também pela Companhia das Letrinhas. E depois eu fiz uma outra adaptação para teatro de textos do Nelson Rodrigues, chamado A Paixão Segundo Nelson. Então, assim, o teatro sempre teve comigo. Mesmo depois que eu gravei discos e tal, fui convidado para fazer algumas trilhas musicais. E é uma Também coisa faz que... trilha para cinema, né? Para cinema também apareceu uma coisa. Nesse momento eu estou fazendo 2 trilhas durante a quarentena, o que tem sido bom porque tem me mantido bastante ocupado. Mas o texto sempre foi uma coisa que estava ali no nosso mundo, assim, no nosso raio de interesse. Eu só deixei de lado porque a música ela é uma coisa muito poderosa. Ela é mais imediata. Um texto cantado numa canção, ele tem muito mais alcance do que um livro, do que um texto literário. Inclusive, financeiramente, é uma arte muito mais viável, né? Vive-se um músico, um compositor, pode Canta ter mais uma vida pessoas. muito mais estável do que um escritor e tal. Mas nem foi por isso que eu escolhi, não. Eu só estou falando das características da coisa. Isso acabou me seduzindo, me levando, assim, né? Que maravilha. E, Zeca, você também tá agora tá agora não, já tem 15 anos, né, que trabalha com a Saravá, que tem produzido diversos artistas, inclusive artistas maranhenses. E aí, você trabalhou também com o Antônio Vieira, né? Isso. Produziu um disco dele, produziu também de Bel. E aí, eu queria que você falasse também um pouco sobre esse trabalho, né? Essa projeção que você tem dado para muitos artistas maranhenses, ajudando eles a alavancar a carreira também através da Saravá. Eu sempre gostei de tocar, de estar no palco e tudo, mas eu sempre gostei também de estar por trás, assim, Então, mesmo quando eu morava aí nos primeiros anos ainda de carreira, mesmo quando eu morava em São Luís, eu fiz direção musical do show da Rita Ribeiro, aí no teatro, o Cunhã, que era um show muito especial, que ela cantava de tudo, Villa-Lobos, música indígena de Rondônia, de índios de Rondônia, cantava Secos e Molhados, Heitor Villa-Lobos, um Consegue monte de coisa. pegar com uma facilidade por diversos ritmos, né? E a gente estava ali, eu estava sempre ali com ela, organizando, fazendo os arranjos, sugerindo o repertório. O primeiro show da Rosa Reis também, Cantareira, foi um show marcante, muita música negra, muita música com estilo pegada de cabaré, assim, música antiga e tal. E foi uma coisa muito bacana. E eu sempre estava ali, tinha prazer nesse trabalho, não só de tocar, de ser o protagonista, o cara da frente, mas de ser também, de dar esse suporte. Isso acabou com o tempo me levando a produzir outros artistas, né? E em 2005 eu criei um selo. Eu falei, vou fazer um selo. Já era um projeto suicida desde a origem, porque na época o disco já não vendia tanto, já não era um
um comércio possível, assim, vender disco, oh, vou ganhar dinheiro com vender disco, vou manter o meu selo. Não, já era um projeto deficitário desde a origem, mas era um projeto apaixonado. Então, eu fui fazendo. Aí fiz um disco com a Hilda Hilst, poeta paulista, que com 10 cantoras cantando as nossas parcerias. Depois eu fiz um disco póstumo do Sérgio Sampaio, com músicas que a família me cedeu para fazer o disco. E aí, quando eu vi esses discos prontos, os dois, eu fiz mais ou menos na mesma época. Eu falei, esses discos aqui não vão interessar a gravadora nenhuma. Eu mesmo vou criar a minha, vou criar o meu selo e vou lançar. E foram dois grandes êxitos, assim, em termos de pequenos, né, de alternativos, assim, venderam bem, né, deu para pagar as contas todas, deu para ficar tudo certo. E eu criei uma marca, né, criei uma coisa do Saravá como um selo de discos bem feitos, bem produzidos, com tratamento gráfico bacana, e que não necessariamente eram discos comerciais, no sentido maior da palavra, né? De grande verdade. Eram discos mais alternativos, os discos de documentação. Aí veio, com o tempo, seu Antônio Vieira, né? Que eu produzi também. Na verdade, veio antes até, não era pelo selo ainda. Eu fiz por um outro selo, depois eu relancei ele pelo meu selo. Em 2000, eu fiz o primeiro disco do Seu Vieira, com participação da Rita Benedito, Elza Soares, Sivuca, Célia Maria. Foi um evento, um acontecimento histórico. Depois fiz Seu Lopes Bogé, que é um parceiro contemporâneo do Seu Vieira, que já se foi também, compositor incrível. E de lá para cá já foram mais de 20 discos, assim, né? Agora, recentemente, eu fiz uma parceria com o Erasmo de Bel, que é um compositor que eu admiro muito, que é contemporâneo dos primeiros anos aí em São Luís, Imperatriz. A gente se conheceu no Festival de Teatro, curiosamente, e sempre fomos parceiros. Mas a gente tinha se separado, a vida da gente tinha tomado rumos diversos e a gente acabou se reencontrando no ano passado e pintou essa ideia de parceria, né? Mas já produzi Nosli, já produzi muita coisa, muitos artistas aí. Aí como se diz no futebol, um celeiro, né? É um, não tem fim, porque é um estado muito cultural e muito diverso culturalmente, né? Você pega um estado, sei lá, o Ceará, o Paraíba, são riquíssimos culturalmente, mas não tem musicalmente a diversidade de ritmos, sabe, essa policromia, assim, são muitas cores, muitas nuances e tal. O Maranhão realmente é um caso à parte. É E olha que eu verdade. nem sou barrista, hein? Nem sou bairrista. E tu falaste, Zeca, que no começo, né, da Saravá já era um período difícil, assim, no sentido de transição, né? Que Sim. vinha desse novo modo de consumir música através de dispositivos e abandonando um pouco os discos. E aí, a partir disso, né, eu te pergunto, como é para o artista se desafiar nesses cenários em que constantemente ele precisa se atualizar, ele precisa se familiarizar com novas plataformas, né? É, é uma história que não cessa, né? Você está o tempo todo. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu gravei meu primeiro disco, 23 exatamente, eu jamais imaginaria que o cenário da música fosse estar como está hoje. A gente ouvindo no celular desse tamanho, música de todos os tipos e gêneros e estilos e tal, né? O disco naquela época ainda era uma realidade forte. Depois, assim, 7, 8 anos depois, quando eu lancei o selo, por exemplo, aí ele já estava como formato já estava já estava definhando, porque tinha primeiro a pirataria, depois já tinha muita música gratuita na internet, né? Então assim, a concorrência ficou desleal. E a própria coisa eu tenho ainda um monte de CD que eu adoro. Da Não vou tua me coleção. desfazer. É uma coleção. Eu ganho, eu compro ainda e tudo. Eu gosto, mas eu sou de outro tempo. Um jovem de 20, 30 anos já não tem mais apego por isso. Acho as plataformas incríveis, porque, por exemplo, para fazer uma pesquisa, se eu quiser pesquisar um compositor, provavelmente vai estar tudo dele ali. Então, assim, é muito prático. Mas ainda tenho esse prazer físico, eu gosto disso, eu cultivo isso, de ver o encarte, de ler a ficha técnica, ver quem tocou e tal.
É Então, diferente a relação, é né? diferente, muda a relação, muda até a escuta. Naquela Sim. época, já tinha essas competições de reais, né? A pirataria, os downloads que já começavam a ser possíveis, então ainda não tinha essas plataformas Spotify, Deezer como hoje, mas já estava em curso, né? E aí foi mudando completamente. Mas agora, por exemplo, o disco mais recente que eu lancei em vinil, que é uma forma que está voltando ainda para uma coisa segmentada, para colecionadores, para amantes do vinil, mas está voltando. Quando que a gente imaginou que o vinil voltaria com essa força, né? Então, assim, as coisas estão sempre em movimento. Eu acho que o CD ele já é mais datado mesmo. Não tem o charme do vinil, não tem o fetiche de você ouvir com um som que remete a uma coisa antiga e tal. Mas novas formas ainda vão surgir, sabe? Isso daí não é o fim, não. Novos formatos vão surgir. O que é desafiador, como você falou, a gente tem que estar sempre de alguma forma, se atualizando, pesquisando novos formatos. Agora, por exemplo, com a própria quarentena, com essa situação de pandemia, as lives cresceram, as live shows, né? Cresceram como possibilidade, como alternativa. Acho que é uma coisa que vai ficar depois da quarentena. E a gente tem que também melhorar isso, aprender a fazer melhor, sabe? Com uma qualidade técnica melhor e tal. Tudo isso está em curso, né? Então tem sempre o que aprender. Tem que acompanhar as mudanças, Tem que né? acompanhar. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi algumas entrevistas tuas e tu disseste que tu é uma pessoa muito modesta, né? Porque está sempre aprendendo, ainda não acha que está, por exemplo, no auge. Então, nesse sentido, assim, de acompanhar, de se atualizar, você é uma pessoa que busca sempre isso, né? Nem sei, se eu, nem me lembro de ter falado que eu sou modesto, não. Eu nem me acho muito modesto, mas às vezes a modéstia ela é nobre, né? Especialmente quando te elogiam, né? É bom ser modesto, porque deixa que os outros elogiem. Você mesmo se elogiar é horrível. Parece insegurança. É Não, mas eu acho verdade. que ninguém, em sã consciência, pode achar que sabe tudo, ou que sabe o suficiente. No caso da música, por exemplo, ninguém sabe tudo. Nem o maestro mais uau que estudou não sabe, porque às vezes aquele cara que nasceu ali na periferia de Salvador tem uma informação específica que esse cara que tem toda a educação formal musical nunca vai ter e vice-versa, né? Então assim, o que é bonito é você ir juntando essas informações que você tem pelo mundo. Por isso que é importante para o músico ter a rua, ter a vivência da rua. Você pode estudar para caramba, tocar para caramba no seu quarto, estudar na escola, no conservatório, mas a música, especialmente brasileira, para o músico ser completo, ele tem que viver a rua. Muito da música, do que se produz em música no Brasil, está na rua. Eu tive a felicidade de passar a infância em Arari, nossa cidade, que era uma cidade muito musical, muito que tinha uma cultura, coisa das cidades da Baixada Maranhense, que tem muito isso, assim, muita brincadeira de rua. A rua era muito povoada por música, então a gente vê aqui um terecô, ali um terreiro de umbanda, ali uma brincadeira de Bumba Meu Boi, um tambor de crioula, cantigas de roda, tudo era permeado por música. Então isso traz uma visão generosa da música para gente, sabe? De você, pô, o Tom Jobim é música, Stravinsky é música, mas o cara tocando tambor lá na frente de casa, no terreiro ali, também é música, sabe? Então a gente nunca está pronto, a gente nunca está sabedor o suficiente. No caso da música, é um universo muito grande, são muitas possibilidades, né? Se É. você for ver todas as pessoas que já trabalharam com música no mundo, é muita gente, é muita coisa, é muito ensinamento, muita lição. Então você vai o tempo todo pegando um pouquinho daqui e acolá e aprendendo, né? Até o fim da vida, até o último dia da sua vida, você está aprendendo, não tem jeito. E falando de se reinventar, né, agora com a quarentena, com o isolamento, veio ainda mais um desafio, né, que é se manter produtivo dentro de casa, né, continuar desenvolvendo os teus projetos,
continuar produzindo. Então, como é que está sendo essa quarentena para você? Você está conseguindo ser produtivo, conseguindo fazer várias coisas? Como é que tá? Eu estou produzindo bastante. Não é tão simples, porque assim, esse tempo estendido, esse tempo que é imenso, mas que também não é, ele é muito difícil. A gente tem que ter uma disciplina extra. É Às vezes verdade. eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais rápido, de que o dia demora. Eu estou na cama com a cabeça no travesseiro e penso, pô, mas parece que faz 2 horas que eu estava aqui, sabe, me preparando para dormir, já são 24 horas. Então, Eu me assim, preparando para essa live. Quando eu me plantei, já era 4 horas. tá vendo? A gente fica assim meio atordoado. Então, assim, tem que ter uma disciplina extra. Ser obrigado a ficar em casa não é bom, né? Ainda mais a gente sabendo as razões aí, o risco, toda essa tragédia que está acontecendo. Mas a gente tem que aproveitar também a situação, tirar proveito dela. Eu estou produzindo bastante. Como eu te falei, eu tenho um pequeno estúdio em casa, então estou trabalhando nas trilhas desses 2 filmes, que é uma animação chamada Tarsilinha, linda, que se baseia nas telas da Tarsila do Amaral, e um outro filme catarinense chamado Achados Não Procurados, da Fabi Pena, que é uma comédia de costumes e tal. Então, só isso aí já está me ocupando bastante, mas ainda assim eu tô fazendo, recuperando canções, parcerias, voltei a compor com o Chico César, com o Fagner, com a Zélia Duncan. Estou compondo com novos parceiros, pessoas amigas com quem eu nunca tinha feito música. Está sendo um tempo bom para organizar essas coisas, sabe? Tenho Então, participado de muitas lives também, né? tem as lives também que ocupam tempo, dão mais trabalho do que show. Bom, que bom, Zeca. E aí, o que que também tem de ações assim que você está Estou planejando para procurando pegar aqui futuramente, uma né? mensagem, né? Essa moça é muito gracinha, Maria Alice disse aqui de você, viu? Fala, Mala, Obrigada, desculpa. Maria. Então, como a gente ainda está num período muito incerto, a gente não sabe quando que realmente a gente vai poder, né, retomar as nossas atividades, e principalmente no campo da cultura, né? Que é um espaço delicado, onde geralmente os shows comportam uma grande quantidade de pessoas e de público. Então, como é que tu está pensando, assim, essa meio que reformulação, né, das tuas atividades, dessa retomada das tuas atividades? Olha, eu estou esperando para ver o que acontece. Assim, naturalmente, a gente vai pensando ideias, vai pensando alternativas e projetos novos e tal, por nossa sobrevivência, não só financeira, mas artística também, né? A gente tem que manter a chama acesa da arte e tal, da poesia, da música em nós. Nosso trabalho é terrível, porque ele depende basicamente da aglomeração, que é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Qualquer Fizeram nos Estados Unidos, acho que até precipitadamente, uma experiência há um mês e meio atrás de um primeiro show com distanciamento social. Foi um fiasco, claro. As pessoas estão assustadas, estão com medo, estão com menos dinheiro, né? Porque muitos trabalhos interrompidos, muita gente demitida. Então, assim, para essa situação voltar a alguma normalidade, vai levar tempo. Tem gente vaticinando que só vai normalizar quando a vacina acontecer, surgir. E é capaz que seja assim, ou seja, antes do ano que vem, isso não volta ao normal. Brasileiro é muito ávido por cultura, né? Tem uma natureza mais festiva, mais para fora e tal. Então pode ser que se em outubro ou novembro alguém anunciar um show, pode ser que lote. E isso faça cair por terra todas as nossas profecias. Todo mundo lá de máscara, se acotovelando, é possível. Ontem abri um shopping no Rio, não estava uma multidão lá, né? Eu vi Foi. as imagens assustadoras. Então, assim, Aqui tudo em pode São Paulo já acontecer. estão se organizando para retomar os shoppings. Como? Aí, Aqui em São Luís também já estão se organizando para a retomada dos shoppings. eu acho precipitado, mas, enfim, é difícil suportar a pressão, né, da coisa do poder econômico, né, que
enfim, é um dilema, né? Mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer. A gente vai aqui pensando no projeto, por enquanto a gente vai sobrevivendo, fazendo as lives, as coisas todas, os projetos todos que nos chegam. Mas eu acho que alguma coisa vai mudar, sabe? Vai ficar de herança aí uma transformação nesse mundo dos shows, nesse mundo do showbiz e tal. Eu não sei dizer o quê, mas eu acho que não vai permanecer como era. É verdade. Vamos dar uma pausa aqui para dar uma lida nos comentários. Teve um comentário aqui da Zilda Dourado, de Goiânia. Um beijo Zilda, para você, Zeca. E um beijo para mim também, que estou entrevistando. Obrigada, Zilda. Zeca, você é um artista completo, disse a Cristiane. obrigado. Amo, amo. Zeca é um artista polivalente, disse a Rô Castelo. Polivalente é melhor, porque completo é morto, né? Nosso diretor, Valdemir Nascimento, disse que você é torcedor do MAC. Isso procede? Procede desde pequenininho. Legal, Zeca. Então, eu não sei se você está preparado, assim, seria para dar uma palhinha para a gente. Será que tá ou não tá? Estou preparado, sim. Aqui, ó. Massa. Tu poderia tocar pra gente, então, uma música de Amor no Caos? Posso? Vou tocar uma música de Amor no Caos, então. Essa música, hoje eu ouço ela e parece que nem fui eu, foi um amigo que despertou para isso. Ele falou assim, poxa, cara, a letra parece que foi feita na quarentena, mas não. É porque a gente começa a ouvir tudo com ouvidos de quarentena, né? Ela foi Verdade. feita bem lá atrás. Estou lendo o livro que você me deu. Estou aprendendo a ter mais atenção. A olhar em torno de mim, chão e céu. A olhar para dentro do meu coração. Quando é que você vai vir por aqui? Dividir a cama neste triste inverno. Quero te esperar, não precisar fugir. Quero que me aqueça com seu beijo terno. Ainda tenho pressa, ainda tenho medo. Toco com meus dedos as minhas feridas. Cruzar meu caminho com teu, que sorte. Troco minha morte por mais 7 vidas. Ainda tenho pressa, ainda tenho medo. Toco com meus dedos as minhas feridas. Cruzar meu caminho com teu, que sorte. Troco minha morte por mais 7 vidas. Estou lendo o livro que você me deu. Obrigado. Incrível. Obrigada, Zeca. Maravilha, obrigada. Agora eu queria também perguntar um pouco para você sobre as parcerias atuais que você tem feito, né? Teve música recentemente com Rico Sapiência, teve música com a Cintia Luz, teve música com Rael. Então, essas parcerias que você tem feito com esses artistas da nova geração, você considera que tem sido importante para você essa relação? Como é que tem sido?
Olha, eu sempre gostei de me misturar, sabe? Isso é uma coisa muito da minha natureza, assim. Eu, por exemplo, na composição, eu sei fazer letra e música. Grande parte das minhas músicas já gravadas são só minhas. Mas eu adoro compor em parceria. Eu acho que isso enriquece a experiência, sabe? Então, quando eu boto letra, por exemplo, na letra de, boto música na letra de um poeta que me deu uma letra, isso daí enriquece. Ou o contrário, o cara me dá uma música e eu ponho letra, ou fazemos tudo juntos. Isso daí para mim é uma experiência que enriquecedora, assim, né? Então eu sempre gostei. Com relação aos mais novos, tem acontecido vários movimentos. Por exemplo, a Cíntia Luz me procurou, querendo fazer uma parceria. Aí eu tinha ouvido assim de relance, fui ouvir mais profundamente e gostei muito do que ela faz. Falei assim, pô, eu quero compor com essa menina aí. Já temos três músicas e assim, outras a caminho. O Rincon foi um convite meu. Eu gosto muito dele, dos caras do rap, da atual cena. É um dos caras que mais eu acho interessante. Assim, raciocínio muito rápido, rimas boas, e canta de um jeito divertido. Aí eu compus uma música chamada O Linchador, que até nem é divertida, é um caso meio. É um assunto bastante sério. Mas queria. E ele topou, veio com o maior prazer e tal. Então, eu acho essas trocas enriquecedoras, assim, sabe? Eu sempre compus também com várias gerações. Eu fiz um disco inteiro com Fagner, que é 17 anos mais velho que eu, de outra geração. Componho com Fausto Nilo, que também é de 70 e poucos anos, Sérgio Natureza. Gosto disso. Então, é legal também fazer o processo, o caminho inverso, né? Compor com gente mais jovem. Durante a quarentena, agora fiz música com Vado, que é o compositor alagoano, de quem eu gosto muito, de uma geração posterior à minha, está na casa dos 40 e poucos anos. Tem a Bruna Moraes, que é uma cantora de MPB daqui de São Paulo, interessantíssima, ela é novíssima, tem 20 e pouquinhos anos, assim, mas já compõe e canta lindamente. Então, acho bacana. Eu acho que eu dou algo para eles e também recebo, renovo um pouco meu repertório, né? Essa troca é muito salutar. Agora, tem gente que às vezes entra na rede social e fala assim: como é que faz para compor uma música com você? Não é assim. Tem que dar um beijinho na nuca primeiro e tal. Tem que ter um carinho, sabe? Calma. Tem que ter uma amizade, tem que ter uma relação anterior ou uma admiração mesmo à distância que permita esse tipo de parceria. Não é uma coisa profissional. Não é um compositor que eu nunca ouvi vai me ligar e vamos fazer uma música. Eu vou conhecer o trabalho e se gostar, se sentir afinidade, isso vai rolar, né? Então, é assim que a coisa se dá. Massa. E teve gente aqui perguntando sobre os teus trabalhos infantis. Ano passado, teu último show no teatro foi com os Orelheta, né? Oi, tá me ouvindo? Foi. Tô. Ano Tô. passado, teu último show no Teatro Arthur Azevedo foi com os Orelheta, né? E E, aí, é um trabalho que você estava fazendo show, circulando pelo Brasil. E aí, mas já é um trabalho que você já fez há um certo tempo, né? Que foi, eram músicas de gaveta que você tinha para os seus filhos. isso. Então, como é esse lado, trabalhar com criança, trabalhar com público infantil? Tá. Eu já vou te responder. Deu um sinal aqui de que a bateria está fraca. Então, um segundo, eu vou providenciar um troço aqui. Tá, ok. Mara, Manuel, Mara, consiga uma extensão para mim, gente. Eu acabei de falar e a fusão da bateria está fraca. Gente, quem tiver perguntas, pode ir mandando aqui na nossa caixa de perguntas, aqui no canto direito da tela. A gente ainda tem tempo para responder. Oi, oi, oi. Estou providenciando aqui. Ô, Eu deveria ter carregado antes, mas é que eu participei de uma outra live, e aí no meio disso teve uma campanha que eu fui participar, enfim, uma loucura. Coisas da, tudo da bem. quarentena. Tudo bem. Live é assim mesmo. Não, eu quero a extensão para ligar. O carregador está aí. Ok. Eu vou respondendo sua pergunta enquanto isso. Enquanto o meu contra-regra aqui, meu filho faz a produção. Tá certo. Esse lance as pessoas me perguntam muito como surgiu
essa minha relação com a música infantil, né? Como eu contei aqui no começo da nossa conversa, eu comecei aí, né? Comecei no teatro infantil, então sempre tive essa aproximação. Tá ficando enrolado. Aí. Essa aproximação com o mundo da música infantil. Não, não, passou do ponto, passou do ponto. Ficou demais. Obrigado. Deixa eu seguir aqui. Que loucura, mas é assim mesmo. Caminhando e cantando, vivendo e aprendendo. Pode encostar agora, por favor. Tem E gente que aí, passa o cachorro atrás, aí participa tem uma também da live. É campainha que assim. toca. É. Tá uma obra aqui perto aqui de casa e hoje à tarde foi um barulho infernal. E Nossa, ainda bem que começou na hora da live que eu sorte então, fiz, né? deu uma paradinha. Enfim, é a vida como ela é, a vida sem maquiagem. Exato, exato. Mas então eu sempre tive essa coisa com a música infantil. Mesmo quando eu cheguei aqui em São Paulo, nos anos 90, eu cheguei a fazer umas 2 trilhas para teatro infantil. E depois fui cuidar do meu trabalho adulto, digamos, né? Assim, meu trabalho de compositor, e fiquei um tempo afastado disso. Quando meus filhos nasceram, minha filha nasceu em 98, meu filho nasceu em 2000. Hoje eles têm 20 e 22 anos. Eu tive que fazer música para eles. Primeiro porque as histórias eram todas inventadas. Eu não tinha aquela memória das histórias de como meus pais, meus irmãos contavam. Então eu ia inventando. Ia inventando com música. Ia pô-los para dormir, fazia uma música da Onça Pintada, ia pôr o outro para dormir, fazia a música do Tubarão que toca tuba, ia numa viagem para a praia, fazia a música do Ornitorrinco, e assim ia. Quando eles tinham 5 anos, eu já tinha mais de 50 músicas feitas. Musiquinhas, né? Simples e tudo, fáceis de cantar. Só que nunca pintava o tempo para fazer o disco, porque a carreira demandava muito, muito, muito tempo, muita ocupação. E eu fui deixando passar. Era para ter feito naquele momento, mas eu não consegui. Então, quando eu fui fazer, eles já tinham, sei lá, 16, 18 anos, sabe? Foi há 6 anos atrás, enfim, 14 anos eles tinham. Mas foi bacana, eu queria registrar. Falei, isso é um documento da minha relação com os meus filhos. E é óbvio, é um projeto também, artístico, comercial, que eu vou fazer shows por aí. E eu acabei viajando. No ano passado a gente fez cerca de uns 30 shows do Zoró Zureta. Depois eu lancei o segundo volume, o primeiro era Zoró, depois eu lancei o Zureta, há 2 anos. E ainda tem uma sobra de umas 15 músicas que dá para fazer um terceiro disco. Eu não sei quando eu vou fazer. E aí o primeiro todo dedicado a bichos estranhos, com características estranhas, a girafa Rastafari, a, o calango do calango, umas brincadeiras assim, e o segundo dedicado a brincadeiras, traquinagens, historinhas relacionadas à matemática, à hora do banho, essas coisas todas. É muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com crianças. Hoje, na live anterior que eu participei, é de uma escola lá de Trancoso, na Bahia, com quem eu tenho feito uma parceria. Já fui lá, eles fizeram uma homenagem, as crianças todas cantando minhas músicas, é muito bacana. E eu acho que a educação, através da música, é um troço que é uma experiência inesquecível para a criança, para o adolescente, sabe? Porque a música abre uns canais de sensibilidade muito, muito poderosos. Isso é muito transformador. Eu acho que música brasileira devia ser dada na escola, como currículo básico, sabe? Assim como se estuda quem foi Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, tinha que estudar quem foi Pixinguinha, Noel Rosa, Donga, Chiquinha Gonzaga. É cultura, é história. É verdade. Então, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Temos aí 5 minutinhos ainda. E aí eu vou aproveitar aqui para ler mais alguns comentários. O pessoal Tá bom. tá elogiando muito o seu trabalho infantil. Muitas pessoas aqui falando que os filhos adoram. A Inês falando que onça pintada é a preferida lá na casa dela. Legal.
A Simone falando, Helena, minha sobrinha de 8 anos ama Zoró. Eu quero levar ela na sua próxima vinda a Brasília. Opa, Brasília, eu ainda não levei o show infantil, mas vou levar. Então, Zeca, vamos encaminhar então aqui para os nossos agradecimentos finais. Eu queria novamente te agradecer pela tua participação. Foi maravilhoso estar aqui com você, conversar com você nesse momento e desejar boas vibrações, energias positivas aí daqui para frente, que a gente possa superar esse momento da melhor forma. Claro. Obrigado, querida. Eu vou mandar uns beijos gerais aqui, porque eu não estou nem conseguindo ler, porque eu estou sem óculos, eu sou míope. Eu não estou conseguindo ler, porque eu estou sem óculos para não refletir, não refletir o refletor aqui, que eu coloquei, porque já está um pouco escuro. Mas mando beijos a todos, é muito bacana essa interação que rola nas lives, as pessoas participam, pedem música, fazem comentários, acho muito bacana. Na minha memória é como se remetesse aos primórdios do rádio, sabe? Quando as pessoas mandavam mensagens, telefonemas e tal, cartas para o rádio. Só que aqui é tudo momento, real time, né? Instantâneo. Então é muito bacana, muito gostoso o papo com você, muito obrigado. E é isso, estou sempre à disposição do Teatro Arthur Azevedo, mora no meu coração. Obrigada, Zeca. Te aguardamos aqui quando for possível. Que seja breve. Com Beijo. certeza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente, todos que participaram dessa live. Foi um prazer estar aqui com vocês. E próxima semana tem mais. A gente vai ter mais uma conversa no Bate-Palco, esse projeto do Teatro Arthur Azevedo, que acontece toda sexta-feira. Muito obrigada a participação de todos. Uma boa noite para vocês.